Olá, bom dia. É uma satisfação estar aqui ao vivo, mais uma vez, numa manhã de sábado, com voluntários dos comitês Mobilize Itaú, do Brasil todo. Eu sou a Gabriela Jorge, da Fundação Itaú Social, aqui comigo hoje no estúdio. Como de costume, está presente a Luciana André, que vai moderar nosso chat de perguntas. E, para celebrar nossa campanha Leia para uma Criança, que foi ao ar nesta semana, a gente tem uma convidada muito especial, a Márcia Leite, que é autora de um dos livros selecionados para a coleção na edição desse ano, Poeminhas da Terra. A Márcia comemora esse ano 30 anos de carreira como escritora para crianças e jovens. Teve o primeiro livro publicado em 1986 e, além de autora, é educadora, autora de coleções didáticas também na área de língua portuguesa e editora da Pulo do Gato. Seja bem-vinda, Márcia. Eu que agradeço, Gabriela, a oportunidade de estar conversando com você, com todos os voluntários que nesta manhã de sábado vão poder dialogar um pouco conosco e conhecer o meu trabalho e o trabalho tão lindo que é desenvolvido pela Fundação Social. Queria começar essa conversa com você contando um pouco para a gente de como foi o seu encontro com os livros, como começou a sua história, como você decidiu ser escritora. O encontro com os livros, eu acho que eu vou regredir um pouco lá para a infância da Márcia, porque eu acho que o encontro com os livros de fato se deu e muitas vezes se dá para quando as crianças têm oportunidade na infância. Eu vim de uma família que não era uma família que tinha muitos livros em casa, não tinha quase. No entanto, eu tive a felicidade de ganhar uma coleção de 6 livros de contos de fadas que nortearam muito a minha vida e a vida do meu irmão até que eu começasse a ler, até que eu fosse alfabetizada. Então eram livros, eu gosto de me lembrar e às vezes eu conto em reuniões com educadores, que a minha família achava que quem não sabia ler não precisava ficar com os livros expostos, que poderiam estragar. Então eles ficavam assim, acima do nosso alcance, num instante. E eu fui criada durante o dia, quem tomava conta de mim e do meu irmão era a minha avó. E nós sempre driblávamos possibilidades de acesso ao livro, correndo aqueles riscos de cair de cadeira, um do colo do outro, para pegar os livros. E apesar de nós não sabermos ler, a gente tinha uma relação com eles muito grande, porque a gente imaginava que aquelas ilustrações, que eram umas ilustrações em preto e branco, era um livro de 55 anos atrás, e o que elas queriam dizer, e eram contos clássicos. Então eu introduzi o meu imaginário, eu acho, é isso que depois foi sendo desenvolvido como vocação, ao longo da vida. Mas esse empurrão primeiro para tentar entender o que aquelas histórias diziam veio lá daquela infância. E foram associados também a muitas histórias que minha avó me contava a mim e ao meu irmão. Era uma pessoa que enquanto cozinhava, contava história, falava da sua própria vida, da sua infância, ou de histórias que eram contadas para ela. Então eu tive essa oportunidade de alimentar o meu imaginário, que talvez fosse fecundo. Meu irmão, por exemplo, viveu a mesma situação e não se tornou escritor, mas para mim foi muito importante essa possibilidade de desenvolver oportunidades de imaginar aquilo que não era da vida real, de encontrar nos livros algumas respostas. E depois, com o passar do tempo, eu acabei tendo a oportunidade de escrever para crianças no período em que eu dava aula. Então eu trabalhei em escola há muitos anos, fiquei 30 anos trabalhando dentro de escolas, ou como professora ou como assessora na área de língua portuguesa. E quando eu dava aula, era bem jovem, tinha 25 anos, e dava aula para crianças de primeira série, eu fiquei grávida do meu primeiro filho.
E aí eu acabei tendo a chance de fazer esse texto aqui, que foi A Barriga. É um livro de 30 anos, que está bem amarelinho, como você pode ver, né? E esse livro, ele surgiu de uma brincadeira que eu fiz com as crianças, porque todo dia elas, quando eu chegava, né, quem acompanha uma barriga crescendo, e principalmente as crianças que são super curiosas, elas me recebiam, davam beijos, coisas assim, e sempre falavam com a barriga. Oi, bebê, como você está? E está crescendo, está tudo bem aí? Então eles tentavam essa interlocução. E um dia eu resolvi, eu pensei assim, eu não encontro livros, né? Há 30 anos atrás eu não tinha livros que falavam muito sobre gestação, sobre a sensação de uma mãe esperando uma criança, as inquietações que ela tinha, as esperanças. E então eu escrevi uma história, eu fiz um desenho, umas coisas assim bem domésticas e levei para eles e li. Na ocasião eu fazia um grupo de estudos com uma pessoa incrível, a Madalena Freire, uma educadora maravilhosa, filha do Paulo Freire, e tive a cara de pau de mostrar para ela. E foi aí a minha oportunidade que ela falou, mas esse texto é bom, ele tem condição de ser divulgado e apresentado para outras crianças, não só para as suas. Que bacana. E aí eu fui procurar uma editora e a partir de então eu vi que eu tinha essa possibilidade que eu desconhecia de atingir mais de um leitor que não aqueles que viviam comigo, né? Então saiu A Barriga. Esse é um exemplar que eu dediquei à minha avó, né? Ele está aqui, olha, quando saiu em 22/8/86. E ele é o único que eu tenho, é o filho único. E ele retornou para mim depois que ela faleceu e eu peguei, e, enfim, então eu tenho o maior apreço por ele. É uma edição antiga, com ilustrações antigas, né? Hoje teria de ser revisitado. E aí saiu essa minha vontade de escrever. De lá para cá, sempre que eu tenho oportunidade, eu persigo algum tema e apresento para editores. E alguns deles tiveram uma trajetória muito boa. Então foi legal. assim. Tem muita coisa interessante nessa sua história, né? Você foi contando da sua curiosidade de investigar histórias não reais, das narrativas orais, né? Que sua avó fazia. Estou entendendo que a questão de relação emocional são importantes para a construção de uma história, né? De uma história relevante, significativa para a criança. O que você acha que faz uma história ser importante, ser significativa para a criança, ser inesquecível, tocar, ser relevante? Queria que você falasse um pouco. No Itaú Criança, a gente fez uma escolha por trabalhar com livros literários. Claro, né? claro. A gente não trabalha com livros paradidáticos, né? Ou que trabalham temas transversais, como temas importantes, como responsabilidade social, cuidar do planeta, enfim. Mas a gente fez uma escolha de que a criança pudesse experimentar justamente isso, trabalhar questões que são importantes para ela, por meio de histórias que não são reais e que, portanto, podem ter uma experiência mais protegida, algo assim, né, no imaginário. Como é que você enxerga essa questão da importância da literatura e das narrativas para a construção da criança? É uma questão bastante complexa, Gabriela, né? Porque ela é extensa, né? Não sei se eu vou ter a condição de condensá-la, mas nesses anos todos, nesses 30 anos que eu convivi com crianças, seja na escola ou seja com leitores, né? Os autores muitas vezes têm, quase sempre, desde a barriga, eu sempre fui convidada a ir à escola, conversar com os leitores, a feiras de livros, a eventos coletivos, né? E o que eu observo, cada vez mais eu reforço essa certeza, que a literatura, ela trabalha ela é arte, né? Vamos dizer assim. Então, como a arte, ela é polissêmica, ela tem muitos sentidos. Nós nunca vamos poder atingir um leitor igual o outro com um texto,
No entanto, ele tem uma capacidade de tantos sentidos. Um livro pode conversar com determinados leitores que estão no mesmo local, muitas vezes, de diferentes maneiras. E isso a literatura faz. O texto informativo, ele é muito necessário, porque as crianças têm muitas curiosidades sobre a vida, sobre a natureza, sobre a forma com que as coisas funcionam, sobre o que somos, né, como somos constituídos. Então, de maneira nenhuma, eu acho que os livros informativos para crianças são desnecessários. Ao contrário, muitas crianças têm muito mais atração por eles, né? Agora, a literatura, ela é um texto que permite mais de uma leitura, ao contrário do texto informativo, que traz uma realidade científica, uma realidade tecnológica. Ela vai falar sobre fatos de fato comprovados. E a literatura, ela promove esses diálogos que eu entendo como ensaios de vida. Eu comecei a chamar de ensaios de vida. Por quê? Deixa eu ver se eu me expresso. À medida que eu leio um livro, eu posso viver realidades que não são a minha, sejam elas ligadas ao mundo real, ou sejam elas ligadas ao mundo do imaginário. Que quem teve filhos ou quem trabalha com crianças sabe muito bem que essa distinção entre esses dois mundos, bem na primeira infância, ela é quase que irmanada, elas andam juntas, né? Uma criança é capaz de brincar com óculos como se fosse um carrinho, com muita facilidade, né? Ao mesmo tempo, ela é capaz de entrar nesse pacto que um autor propõe num livro, de ir para um país imaginário, de conversar com animais que, na verdade, a gente sabe que não falam, mas que ganham alma, ganham ânima, né, dentro do livro. Então, esses ensaios de vida, eles vão promovendo que a criança se alimente seu mundo imaginário e alimente-se também de outras experiências. Então, muitas vezes, quando, por exemplo, citando esse livro A Barriga, uma criança que está vivendo uma gravidez de um irmão na família e que tem inquietações também sobre elas, ela vai ter um ponto de referência para saber que ela não é sozinha no mundo, que ela tem outras pessoas com as quais ela pode se identificar. E o livro, muitas vezes, que eu acho importantíssimo na primeira infância, ele dá nome, ele propicia que a gente nomeie, né? A criança comece a dar nome para aquilo que ela às vezes não sabe dar. Por exemplo, o ciúme, a inveja, o desejo de sentimentos que muitas vezes ela acha que são só dela. E ela, por meio de personagens, por meio da ficção, ela começa a ver que isso acontece com todas as crianças, né? Então, eu acho que são ensaios de vida, são aproximações do mundo real, por meio sempre desse cuidado que você falou, porque quem escreve foi um adulto, né? Muitas vezes um adulto com repertório, capaz de trabalhar esse tema com uma delicadeza ou com uma suavidade, ou por meio de um simbólico, né? A gente pode ver livros que são às vezes maravilhosos, protagonizados por animais que estão falando daquilo que diz respeito ao homem, à condição humana, né? Então isso eu acho muito importante oferecer à criança. Sai daquele terreno do mundo real, mas trabalha um simbólico com segurança, né? E quando é lido, então, por alguém que a criança já tem uma relação de confiança, de vínculo, um pai, um avô, um irmão mais velho, um tio, o educador, os voluntários, né? Ela estreita laços, né, de confiança. Ela se relaciona com esse adulto também
para se projetar como alguém que ela sabe que um dia ela pode se tornar também alguém que vai propiciar segurança para outras pessoas, né? Acho que é um pouco por aí, mas a gente pode ir desenvolvendo durante a conversa. Márcia, tem uma pergunta aqui do Leonardo Bondade, ele é do Comitê de Recife. Sim. E ele quer saber qual que é o maior desafio para você ao escrever para crianças. Olha, Leonardo, a sua pergunta, apesar do seu sobrenome, ela não é fácil, ela não é bondosa. Existem vários desafios. O primeiro deles, no meu caso, porque eu convivo com vários escritores como editora, e vejo que cada escritor tem um processo diferente. Então, eu só posso falar do meu. O meu desafio é encontrar o tema. É aquele tema que me pega pelo pé e que pode provocar uma curiosidade primeiro em mim, para depois eu procurar desenvolver para a criança. Então, por exemplo, eu contei a história aí da barriga, mas eu posso, num contexto, estar ouvindo uma criança conversar. Ou eu posso assistir a um filme que eu vejo uma criança com um questionamento que me provoca. Então eu preciso ter um tema. Eu não consigo, a Márcia escritora, fazer textos de policiais, romance de aventura, essas novelas para adolescentes, que são super importantes. Eu não consigo. Né? Não consigo fazer uma história de terror. Eu não tenho essa capacidade, porque são temas que falam menos comigo. Eu gosto de temas que explorem as relações humanas, né? A infância, a adolescência, mas sempre voltado para a condição do crescer, para a condição do se relacionar. Então eu preciso elencar um tema que me pegue. Depois, o segundo desafio maior é ver a linguagem. Como eu vou escrever essa história? Ou se é um conto, ou se é por meio da linguagem poética, se é um texto mais desenvolvido para criança, porque essa é uma escolha também definitiva. Como que a gente vai escrever? Por meio de um narrador, em primeira pessoa, em terceira pessoa? Para quem será esse texto? Para criança bem pequena, para criança que já pode ler sozinha, né? Todo texto para criança pode receber um leitor. É bem-vindo que tenha um leitor. Às vezes a criança sabe ler sozinha, às vezes não. Então, assim, para mim, os maiores desafios são a temática que me agarre, que me provoque, e, na sequência, um grande desafio é a escolha da voz desse narrador. Quem vai contar essa história, né, para o leitor? Se vai ser, nesse livro aqui, A Barriga, era a primeira pessoa, era uma mãe ficcional que estava contando alguma coisa. Agora, há livros em que a gente precisa ter muita capacidade de síntese, se é para uma criança pequena. Então, ao contrário do que muita gente acredita, e eu convivo com muitos escritores, escrever para criança é mais complexo do que escrever para adulto, porque o adulto fala com outro adulto. E o escritor que escreve para crianças e jovens fala para um público, para um leitor que ele não é mais, que ele já foi, mas ele tem que resgatar essa linguagem, porque não é para um igual. Ele precisa se preocupar. Você acha que no meio da literatura infantil tem obras que subestimam a criança? Ah, sim. Eu não sei se subestimam, mas eu acho que você falou uma boa palavra. Eu acho que a obra para a infância, e a minha experiência agora como editora tem me ajudado a refletir sobre isso, né? Que uma coisa é só escrever e a outra é também selecionar textos, também avaliar textos de outros escritores, né, que entram em contato. Então eu vejo que eu me beneficio muito um do outro. O meu lado escritor me ajuda a ser editora.
E o meu lado editora está me ajudando ou me atrapalhando a ser escritora, porque eu fico um pouco mais exigente comigo mesma. Mas eu recebo muitos originais e a gente lê muitos livros também que já foram impressos, editados, que se não é subestimar a inteligência da criança ou a capacidade dela de compreender, de ter outros desafios no embate com o texto, eles falam de uma infância que me parece que não correspondem à realidade. Né? Aquela infância cor-de-rosa, idílica, em que nem sempre uma criança vai se reconhecer. Algo que eu acho que, eu não sei se está no terreno do subestimar, mas eu acho que os voluntários, todo mundo que conversa com crianças percebe, quem tem acesso aos livros também percebe, a necessidade do didatismo que existe enfiado na literatura para criança. Que aí eu já acho que entra em outro terreno, não deixa de ser literatura. Né? Aquele texto que quer ensinar, que quer passar valores que são, na verdade, do adulto, né? Que trabalham com aquele maniqueísmo de que ou você é bom ou você é mau, ou o personagem é bom porque faz isso, ou o personagem não é bom porque promove algumas coisas que às vezes a própria criança também faz. Sim. Uma criança às vezes mente. A mentira para a criança nem sempre é a mentira, é um imaginário. Eu uma vez levei um dos grandes, eu não vou dizer trauma, porque não foi, mas talvez na ocasião tenha sido. Quando eu tinha 7 anos, a minha mãe estava grávida. Naquela época a gente não sabia sequer o sexo do nenê. E eu, muito inquieta para ver aquele bebê, um belo dia eu cheguei em casa, na escola e falei que a minha irmã Marta tinha nascido. Eu não sabia se era Marta, eu não sabia se era José, eu não sabia se era o quê. Eu dei um nome, eu dei o sexo e anunciei o nascimento. Eu não estava mentindo, você entende? Aquilo Sim, era um desejo profundo meu, acho. E repercutiu como uma coisa negativa demais para mim na escola, né? Porque minha mãe foi me buscar naquele dia na escola barriguda, né? E as crianças contaram para suas mães que tinha nascido a minha irmã. E no dia seguinte a professora fez eu me retratar publicamente. Eu me lembro que foi assim algo sem a capacidade da compreensão de que a criança não estava mentindo. Ela estava em outro território, né? Do desejo, da fantasia. E isso acontece também nos livros. Eu acho que é uma espécie de doutrinação. Aquilo que aconteceu na introdução da literatura, literatura para crianças, ela veio com essa carga didática, né? Ao longo dos anos eu vejo que estamos no século XXI e ainda temos muitos livros que tentam desempenhar esse papel de passar valores, de passar doutrinas e modos de ver o mundo que muitas vezes podem ser equivocados. Está me fazendo pensar na questão do politicamente correto, né? Sim, Hoje a gente lida com as crianças tentando preservá-las do mundo real até de certa forma. Você acha que isso compromete muito a produção literária para criança, essa preocupação? Eu acho que compromete. Eu acho que há editoras que arriscam pouco no seu catálogo, na seleção de obras, porque se preocupam, ou às vezes recebem orientação para se preocupar, né? Toda uma cadeia, o mercado do livro, ela prejudica à medida que ela não desenvolve essa capacidade que a criança tem, que eu acho que a gente tem que apostar na criança, dela ficar com inquietação e dela discutir se vale ou não a pena aquele tema.
eu não sei se vale a pena falar, Gabriela, mas assim, na nossa editora a gente tem um livro que se chama assim, Todos Zoam Todos, do Di Pátio. E esse título, ele é um título que veio da tradução, né, do original, que eram todos se burlam, todos se gozam, todos se, né? E ele usou animais para contar isso, né? Que ele trabalhou de uma forma meio fabulesca por meio de animais, mas para falar das pessoas, né? Que os animais gordos gozam dos animais que são magros, os animais magros vão gozar daqueles animais que são... Ele fez uma cadeia. O título Todos se Zoam, ele provoca às vezes muita inquietação em educador. Ele diz assim, mas como eu posso ler para meus alunos um livro cujo título já está autorizando que as crianças façam bullying? Na verdade, não é uma autorização do bullying, não é esse politicamente correto. É para introduzir essa conversa na sala, né? Então, eu acho que muitas vezes o politicamente correto que está aparecendo, lamentavelmente, em escolas que evitam cantar cantigas de tradição oral, né? Desde o Atirei o Pau no Gato, ou lá em cima do piano tem um copo de veneno, quem bebeu morreu. Enfim, talvez você, tenhamos sido criadas cantando essas músicas, né? Por isso a gente mata gato, né? Coloca veneno no copo das pessoas e outras histórias. Eu acho que o politicamente correto, ele está muito associado a esses livros que doutrinam, né? E a complexidade do mundo contemporâneo, né? Que evita com que a criança, impede que a criança tenha acesso a alguns livros e, no entanto, não impede que ela assista filmes, desenhos animados, acesse videogames que são de uma violência muito maior do que aquele que está tratado com delicadeza no livro. Né? É uma questão para os educadores pensarem e confiar na capacidade da criança. Eu acho que um livro sempre pode ser levado para este lado ou para o outro. E você está falando, né, dos educadores, mas isso serve para os voluntários Sem também. dúvida. Quando escolhem um título para oferecer para uma criança, quando decidem ler alguma coisa que possa ser mais provocativa, mais provocadora, enfim. Né?